Aleluia, aleluia. Shalom, a Igreja Divina Ministério de Deus, chamado a todos que nos escutam em direto, neste momento da hora zero, passagem de um ano, de um dia, aliás, para o outro, de uma manhã para um novo amanhecer. Seja bem-vindo a este programa, muito abençoado, e seja expectante sempre que fores buscar a Deus. Seja positivo acima de tudo, sempre que colocares a tua preocupação a Deus. E essa expectativa é a confiança que te transmite que Deus é a nossa resposta. Seja bem-vindo a todos neste momento que estão despertados para acompanhar a este programa do livramento. Que Deus abençoe rica, abundantemente a todos. Que esta palavra possa alcançar o seu coração, de todo o seu entendimento. Que esta palavra possa abençoar a si e a sua família. E que inicie este dia com muita energia, com uma mente positiva, disposta a vencer. Saúda a todos aqueles que estão se preparando para se conectarem a este programa. E digo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo ao templo sagrado de Deus. Seja bem-vindo a esta palavra que vai edificar-nos bastantemente. Em nome de Jesus Cristo, convida a sua família, enquanto preparas o seu coração, pega a sua Bíblia junto de si, coloque bem pertinho a ela e comece a confessar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo dom da vida, pelo novo amanhecer. Não éramos merecedores, mas o Senhor nos amou, e porque o seu amor é imenso, por causa da sua misericórdia divina, Pai, te agradecemos. Faça com que sejamos sensíveis à sua palavra e à sua voz, sensíveis ao Espírito Santo e sensíveis aos seus servos. Pai, derrame um espírito de paz e harmonia nos nossos corações. Faça de nós, meu Pai, templos ambulantes, meu Deus, para que aonde estiver, meu Deus, a sua palavra seja partilhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelas forças que o Senhor tem derramado, dia após dia, minuto a cada minuto. Somos incansáveis porque o seu Espírito nos renova. Somos vencedores porque o Senhor vence todas as batalhas. É por isso que Tu és Jeová, meu Pai. Este é o Teu nome. Inunda-nos, meu Pai, com a sua santa graça, em nome de Jesus Cristo. Nada podemos fazer sem a sua permissão e sem estarmos alinhados em Ti. Muito obrigado, ó Príncipe da Paz, Reina Jesus, e te damos graça por restituir-nos alegria no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, pelo tema que o Senhor preparou para nós, o preço do chamado. O preço da chamada, melhor dizer. A chamada tem um preço. A chamada tem um preço. E o preço da chamada é preciso estarmos preparados. Somos chamados sem sermos merecedores. Mas quando somos chamados para servir a Deus, temos que nos preparar. E este preparo que me refiro
é a disciplina. Nada acontece no reino de Deus, nada ocorre na obra de Deus sem o espírito de disciplina. Disciplina é um processo que traz alegria a Deus, que o seu comando vai ser cumprido fielmente, integralmente. Por isso, prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo para perdoar todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, conscientes ou inconscientes, que nós cometemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Chama este amigo fiel, chamado Espírito Santo. Chama ele. Chama ele. É um chamado. E há um preço a pagar. Um dos preços que nós pagamos pelo chamado é despertar na hora que devíamos dormir. Na hora que o sono é mais agradável. Mas temos que esquecer o sono agradável e buscarmos a palavra de Deus e corrermos atrás da chamada de Deus. A chamada de Deus é a nossa salvação. Por isso, seja bem-vindo. Partilhe desde já e saúde a todos aqueles que estão ao seu lado. Ama a todos. Sirva a todos. Alegre-se por este privilégio ímpar de sermos chamados para servir a este Deus excelente, cujo nome está acima de todos os nomes, supera todos os nomes debaixo da terra, pois não há um outro nome maior que este. Em nome de Jesus. Quero dizer, seja bem-vindo a irmã Tite, a irmã Fafá, a irmã Glória. Sejam todos bem-vindos. E aqueles que estão-se a preparar para se conectar a este programa. Sejas tu uma bênção e a sua família, a sua casa. Convido aos obreiros, convido aos servos de Deus e convido a igreja no seu todo para que se coloque à disposição. Não é fácil, mas como dizia, chamado é um processo de disciplina. Estamos a entrar agora no inverno. O inverno é muito convidativo estar na cama, mas eu quero dizer, tudo aqui na face desta terra acaba. O que nós temos que fazer é lutar pela nossa salvação, em nome de Jesus Cristo. O tema de hoje é o preço do chamado. Há um preço a pagar pelo chamado. Grande preço a pagar. Nós vimos que Jesus pagou um preço pelo chamado dele. E o chamado dele foi vir servir ao mundo para que nós tivéssemos o privilégio de viver, para que tivemos a honra de sermos salvos. Jesus pagou um preço que ninguém pagará e que ninguém pagou esse preço. Mas este preço é por causa do chamado. Você que tem um chamado vai ter que correr por uma via de tribulação, de desafios, de afronta. Muita gente até vai chegar a desacreditar que você é um ungido de Deus. Você tem o nome de Deus sobre a sua vida e que Deus é consigo. Porque o chamado é seu. Nem todos são chamados. E aqueles que não foram chamados nunca vão entender o seu chamado. Portanto, só você que vai entender o seu chamado e mais ninguém. Assim como vimos, Jesus também
foi afrontado e confrontado, foi acusado, foi desacreditado, correu todos os perigos, mas ele sabia qual era o seu chamado. Pois que é o chamado? O chamado é a missão. O que é a missão? É a vontade vocativa de Deus, que através do Espírito Santo, solenemente, Deus nos concede. Quero convidar, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Que o Senhor, nosso bom Deus, possa nos abençoar esta palavra, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 4. Vamos ver que o chamado de Jesus ofereceu a ele, ou seja, o preço que a pessoa paga por causa de um chamado, o chamado de Deus, o chamado divino, o chamado para salvar nações, para restaurar almas e vidas e famílias, para fazer prosperar, para que conheçam a verdade. Vejamos a missão nobre que Jesus vinha sacrificar por nós debaixo da terra. Vamos ver o que aconteceu na vida dele. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornem em pães. 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. 6. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e com as mãos eles te sustentarão. Ou seja, susterão, para que jamais tropeças em alguma pedra. Veja o que o chamado atrai. O chamado atrai a diversidade. O chamado atrai provações, tentações. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. No processo de jejuar, no processo de santificar-se, no processo de se preparar para salvar a terra, que é o homem, o mundo, ele foi tentado. É daqui onde começa o preço do chamado na vida de Jesus. Se Jesus teve que pagar um preço incomparável, pela misericórdia de Deus, nós como servos de Deus temos um preço a pagar. Qual é esse preço que nós temos a pagar? Vamos ver ao longo da pregação. Mas, dizia, Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Esta fome fez dele sentir uma necessidade. Mas a necessidade que Jesus teve, que era a fome, ele não partilhou com ninguém. Ele sentiu individualmente esta fome. E quando ele teve fome, não lamentou com ninguém, não partilhou o seu estado faminto com outros. Apenas ele manteve-se firme e confiante. Porém, apareceu o tentador.
aquele que nos faz pagar o preço através da provação, desencaminho, descorajar, caluniar, blasfemar. O tentador foi exatamente tocar no problema que era real na vida de Jesus. Pois Jesus sentia fome, estava com fome. O tentador, o diabo, não teve, não respeitou a santidade, a santificação de Jesus. O tentador não se abalou com o nome de Jesus. Olhou para Jesus e invadiu o nome de Jesus, que é o Salvador, que é o Messias. Desprezou a preparação de Jesus. Não se preocupou com a santificação que Jesus tinha com ele naquele momento. É verdade que Jesus estava com fome, mas o tentador, o diabo, disse: transforma as pedras em pão, para que possa comer. Muita gente vem a cruzar no caminho do nosso chamado para nos fazer sentir insignificantes perante ao chamado, colocando um alimento não recomendável. O que significa, aliás, transformar pedras em pão? O próprio tentador sabia que Jesus poderia fazer com a permissão de seu pai. Mas também o tentador sabia que ao redor de Jesus tinha ali uma padaria. Mas ele foi buscar a coisa aparentemente difícil ao tentador que ele não podia fazer e trouxe na vida de Jesus. E Jesus respondendo disse: não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um extremo se opôs ao outro extremo. O tentador não compreendeu isto. Apenas ele memorizou o seguinte: está escrito. Quando o tentador ouviu o que estava escrito, pegou Jesus a uma cidade e disse: se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que aos seus anjos darás ordem a teu respeito e com as tuas mãos eles te sustentarão. Veja quão cruel se tornou o diabo. A única coisa que Satanás conseguiu memorizar foi: está escrito. Quando Jesus respondeu ao diabo dizendo-lhe: olha, está escrito, não só do homem viverá, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O servo de Deus, neste caso, Jesus Cristo, era a boca de Deus naquele momento. Então, vamos ver o que acontece a posterior. No chamado, você nunca espera ser entendido. No chamado, nunca espera ser compreendido. Pois ninguém vai te compreender. Porque somente você é que vai entender o chamado. Os demais não vão compreender porque eles não foram chamados. A pessoa chamada neste contexto é Jesus Cristo. Hoje em dia, nós também somos chamados. Os que nos rodeiam ao nosso redor jamais irão compreender o nosso chamado. Ainda que procure partilhar a visão do chamado, mas eles nunca vão compreender integralmente o chamado. Não vão compreender o processo
que tu tens que submeter-se a ele, desenvolver, harmonizar para poder consolidar este chamado. Ninguém vai compreender, mas Jesus compreendeu tão cedo e respondeu ao tentador: está escrito, não só do pão vive o homem, não só daquilo que o mundo oferece irá salvar ao homem, mas a palavra de Deus veio para restituir a alegria onde havia tristeza. Jesus estava a transmitir esta mensagem ao tentador, que ele tinha um chamado específico, cuja missão era de reconciliar o homem e espírito, que é a palavra de Deus. Porque as coisas carnais são perecíveis, mas as espirituais são duradouras. Quando o diabo ouviu esta resposta, ele não parou por ali. Pode, amado, continuar a posterior com esta leitura. Mas a essência desta mensagem é que Jesus pagou um preço para ele e para nós. Jejuou 40 dias. Foi provado, foi tentado. Mas ele permaneceu fiel. Por que ele permaneceu fiel? Porque o chamado é individual, não é coletivo. Ele compreendeu logo a priori que o chamado devia ser interpretado por ele. O chamado devia ser cultivado por ele e mais ninguém. Pois ninguém entenderá o chamado a não ser a pessoa que é chamada. Vimos Paulo compreender o seu chamado. Desculpa. Perdão. Paulo compreendeu o seu chamado. E ele diz: não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo em mim. Ele estava a declarar aqui uma renúncia. Ele estava a abrir portas para testemunhar que a vontade dele já não existe. O pensamento dele não é válido. O desejo dele era nulo. Aquilo que ele pensava não era funcional. Mas aquela palavra que Cristo Jesus havia depositado no corpo dele fez de Paulo prisioneiro, fez de Paulo exemplar, fez do apóstolo Paulo fiel, fez do apóstolo Paulo escravo, seguidor do chamado que ele recebeu. Aleluia! Bem-vindo a irmã Milvia Vassel e a irmã Ana Langa. Estamos a ler o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até ao versículo 7, querido. Aleluia. Então, o chamado nunca é coletivo. Tal como referia, vamos compreender à medida que estaremos a partilhar da palavra de Deus. O chamado cria inimizade. O chamado cria dissabores. O chamado traz isolamento. O chamado provoca humilhação. O chamado faz de você sentir-se só. O chamado até pode fazer-te esquecer da unção de Deus que Ele tem para consigo. Por causa da afronta, por causa da rejeição. Mas a afronta e a rejeição não é o motivo do seu desespero. A afronta e rejeição significa que os não chamados nunca irão compreender o seu chamado. Desenvolve somente tu que foste chamado. Cultive apenas você que teve esta graça para servir de mensageiro de Deus. Somente tu apenas
é que vais compreender o que é o chamado de Deus na sua vida. Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Por que Deus o chamou assim? Chamou assim sem estar qualificado. Chamou assim sem estar provido de condições. Mas é você mesmo que Deus o chama. É assim que Deus se comove. É assim que Deus confia. É assim que Deus prepara. É assim que Deus fala. É assim que Deus te faz ver que Ele é consigo em todos os momentos. Não tema apenas. Confie. Quem te chama não é homem. Quem te escolhe não é homem. É Deus, o Criador. Aquele que tem domínio de todas as coisas. Aquele que sonda a cada alma e a cada coração. É este que chama-nos. É este que nos confia esta missão, mesmo sem sermos merecedores. Vamos continuar aqui para compreender melhor. Vemos que Eliseu entendeu o seu chamado, mas os outros não compreenderam qual era o chamado de Eliseu. Abra sua Bíblia no livro de 2 de Reis, capítulo 2. 2 de Reis, capítulo 2. 2 de Reis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahweh está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: Juro por Yahweh, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Elias, quando instruiu a Eliseu a ter que se separar dele, Eliseu percebeu o chamado que ele encontrou por intermédio do profeta Elias. Não foi comodista Eliseu. Quando ouviu o seu mentor, o profeta Elias, a dizer: provavelmente, Eliseu, tu não consigas caminhar comigo, fica aqui. Em outras palavras, separa-te de mim, porque você está distraído, não está a compreender o chamado que Deus tem para si. Mas Eliseu compreendeu logo e respondeu a Elias: não vou permanecer aqui, e te juro pelo nome daquele que está em ti, que te enviou para mim, que eu te seguirei aonde queira que tu vás, aonde queira que tu estejas, eu serei contigo, e juro-te pela tua vida que eu serei fiel a ti. Eliseu compreendeu a importância de ter Elias na vida dele. Será que tu compreendes a importância de teres um pastor na sua vida? Será que tu compreendes o facto de estares numa igreja? Será que tu compreendes hoje o facto de Deus ter te dado um nome, irmão ou irmã? Será que tu compreendes o valor do chamado que Deus colocou em si? Como evangelista,
como pastor auxiliar, como mensageiro da palavra de Deus, será que você compreende o valor quão grande esse privilégio, essa responsabilidade? Será que tens a mesma dimensão de entendimento, assim como Eliseu entendeu quando tinha Elias na vida dele? Elias separou Eliseu, mas Eliseu percebeu que para completar a missão do chamado, tinha que ter Elias na vida dele. Não foi apenas o manto que interessou a Eliseu, mas era conhecer o chamado que estava em Elias e que, por sua vez, por ser seguidor, Eliseu iria acompanhar o processo de preparação, cultivar, crescimento e identificar como vencer todas as barreiras, todos os entraves que que Elias enfrentara. Eliseu estava ao lado do Elias para se preparar, para se treinar, para se fortalecer, a não desistir por causa de problemas. Pois vimos aqui que o chamado estava com Elias, mas Eliseu também teve ansiedade quando ouviu que ele também tinha um chamado. Mas para Eliseu tornar-se um chamado de Deus, teve que ser treinado por Elias. Motivo por o qual ele jurou no nome de Deus e pela vida de Elias: eu não vou apartar-me de si. Onde queira que tu estejas ou vá, eu estarei consigo e consigo irei. Aleluia. Vamos ler ainda no versículo 5. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Palavras negativas para fazer desacreditar que você tem chamado. Eram irmãos, eram com profetas, eram seguidores dos profetas. Não procuraram outras pessoas para o puxar atrás, para sentir-se inútil. Não viram outras pessoas. Procuraram aquele que estava a identificar o chamado, que queria perceber o sentido do chamado. Foram ter com Eliseu e não foram falar com Elias. Elias, por que você não informa Eliseu a ter que desistir? Porque se fossem pessoas de bom senso, provavelmente tivessem ido falar com Elias e dissessem: Elias, já que nós sabemos que você, a qualquer momento, o Senhor, o seu mestre, vai te arrebatar, por que você não passa a unção? Por que você não completa o chamado na vida de Eliseu? Porque ele está a seguir e nós vimos que ele está sedento, mas ao mesmo tempo cria frustração neles não chamados, mas que estavam na companhia dos chamados, estavam no meio, compartilhavam daqueles que tinham unção, estavam no meio dos profetas, estavam no meio daqueles que serviam a Deus, estavam no meio daqueles que operavam milagres e prodígios, acreditaram nos milagres, mas não acreditaram naqueles que tinham chamado. E aquele que tinha chamado, que se esforçava para ser exemplo e dar continuidade, é este que foram procurar apontar a sua fé.
mas uma resposta sábia e humilde. Eliseu disse: eu sei daquilo que vocês estão a falar, mas não quero ouvir mais. Não quero ouvir mais estas palavras. Eu sei. Eliseu estava a confirmar que o meu chamado teria adversidades. Teria bons e maus momentos. Mas não perturbem o meu relacionamento com o meu mentor, Elias. Não me desviem. Eu sei disso, mas não preciso de vocês. Eliseu agiu de forma diferente. Identificou aquilo que seria motivo de desistência. Muitos têm chamado, mas não chegam a concretizar o seu chamado, dada as adversidades. E estes que foram falar com Eliseu eram amigos, eram próximos. Se quisessem o bem de Eliseu, teriam ido falar com Elias. Elias, dá de uma vez por todas, para ver se ele deixaria de te seguir. Mas não. Foram colocar uma penumbra para desmotivar a fé de Eliseu. Mas vamos ver o que Eliseu responde em definitivo, aqui no versículo 6. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahweh está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. Será que você consegue caminhar com seu pastor? Será que você consegue caminhar com a visão da igreja? O plano de Deus? Será que você consegue cooperar com os obreiros? Será que você consegue cooperar com os teus irmãos? Tão certo teu Deus vive, tão certo a tua vida será glorificada em mim. Muito forte. Eu vou repetir. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahweh está me enviando ao Jordão. Mas ele replicou, contestou, negou, não aceitou. Quem? Eliseu. Tão certo como vive o teu Deus e viva a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. Como é que você quer levar pessoas a um lugar que você nunca esteve? E aquele que já esteve nesse lugar quer te levar a si. Você impede com que aquela pessoa que já esteve nesse lugar e que conhece este lugar, você impede a ele e você quer chegar nesse lugar que nunca esteve. Em outras palavras, um pastor que nunca passou tribulação nunca pode levar a igreja a vencer a tribulação. Você nunca poderá passar por um caminho que nunca o conheceu. Você nunca pode partilhar momentos difíceis de encorajamento a uma nação se você nunca esteve nesses lugares. Para você levar o povo de Deus à salvação, você tem que ter entendimento da palavra de Deus. Tem que identificar qual é o seu chamado acima de tudo. E estar preparado a pagar o preço. Qual é o preço? É o sacrifício. Qual é o preço? Negar-se a si mesmo. Qual é o preço? Obediência. Qual é o preço? Senhor, eis-me aqui. Usa-me como seu instrumento. Eliseu selou na vida dele. É tão certo que tua alma vive
Elias, eu estarei contigo. Elias começou a preparar mais Eliseu. Aleluia. É muito importante identificar o seu chamado e estar preparado para pagar esse chamado. Identificar o seu chamado não é você acordar de manhã e dizer que tem um chamado. É Deus que chama. O que chamou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. O que chamou Eliseu na vida do profeta Elias foi a unção. O que é que te chama assim hoje? O que é que te motiva hoje? Vamos abrir o livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, por não ter entendido o seu chamado, fugiu, mas o chamado o perseguiu até que compreendeu o chamado. Jonas tinha um chamado, mas porque ele negligenciou em entender o seu chamado, ele fugiu do chamado. Mas ninguém foge do chamado de Deus. Por isso o chamado perseguiu a Jonas. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Já acharam? Peço aos amados para partilharmos as escrituras, de modo a permitir com que os que forem aceder a posterior possam também estar alinhados às escrituras que estamos aqui a ler. Em nome de Jesus. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahweh, o seu Elohim, Deus. Enquanto Jonas estava livre, ele não compreendeu o chamado. Não se preparou para pagar o preço do chamado. Ele só entendeu quando ficou isolado. Significa que os problemas que nós, os servos de Deus, estamos a passar, significa que o que a igreja de Deus hoje está a passar, este isolamento que nós estamos a ser sujeitos, veio ainda para criar maior intimidade com Deus, maior reflexão à palavra de Deus, maior entendimento ao chamado de Deus. É este preço que nós estamos a pagar. Jonas só percebeu tudo isto quando ele ficou no ventre do peixe. Jonas, enquanto estivesse livre, enquanto estivesse na boa vida, ele não compreendia o seu chamado. Pelo contrário, desperdiçou todos os momentos. Se ele orou no ventre do peixe, significa que talvez ele nunca tivesse orado, ou da forma que orou agora quando ele ficou no ventre do peixe. As dificuldades nos preparam, as dificuldades nos promovem, as dificuldades nos abençoam, os desafios preparam-nos para a vitória. Os problemas nos amadurecem. Aleluia. Jonas só orou, clamou a Deus, reconheceu o poder de Deus, reconheceu a grandeza de Deus, quando ele ficou no ventre do peixe. O problema que você está passando hoje, você pode se sentir rejeitado ou rejeitada. Você pode até estar a dizer, não é possível o que está a acontecer consigo, não, com mais ninguém está a acontecer. Há quem está a passar por momentos piores do que aqueles que você está a passar por eles. Jonas passou provavelmente por um momento pior que os seus. Aqui não se fala de cárcere. Ficou privado. Jonas ficou no ventre do peixe, sem poder comer, sem poder tomar banho, sem poder ver o exterior, sem poder falar com ninguém. Mas naquela difícil situação, ele teve
teve alguém que pôde comunicar-se com ele. Quem é? Deus. Ele chamou o intercessor. Chamou aquele que o havia chamado. O dono do chamado, em outras palavras. Jonas clamou pelo dono do chamado. Aquele que nos prepara para as missões. Aleluia. Olhe o seu problema, agradeça ao chamado que Deus colocou na sua vida. Aleluia. E no versículo 7, por causa do tempo, eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahweh, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Quando você está em pânico, quando tudo se parece perdido, quando todos te rejeitam, te humilham, quando todos te abanam, quando todos te acusam, quando todos deixam de estar do seu lado, quando você passa a necessidade, quando você conta com alguém que pensava que ele poderia estender o braço, você encontra nele que ninguém está disponível para te ouvir. Ninguém compreende o seu chamado. Ninguém está do seu lado para suster ao lado da sua unção, o seu chamado. Você vive um abandono total. Você passa até a mínima necessidade. Como Jesus passou. Pão. Ele teve a necessidade de pão. Ele não procurou uma refeição. Um pão seria bastante para alimentar a ele. Mas é no meio daquela rejeição, daquela necessidade. É no meio daquela humilhação. É no meio daquela aflição. É no meio daquela enfermidade. É no meio do desemprego. É no meio daquelas calúnias. É no meio daquelas acusações que você vira-se para Deus. Jonas aqui falou com Deus. Quando compreendeu que a vida dele já não tinha mais sentido sem Deus, ele voltou-se para Deus e disse: minha vida só tem sentido com o seu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. 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 O que faz fracassar o chamado é a preocupação de querermos ser compreendidos, entendidos. Nós queremos pessoas à nossa volta. Nós nos justificamos de todos os tratos possíveis e imaginários para sermos chamados à razão. Isto é que faz fracassar o chamado. Você já tem um chamado. Mas a diferença é ter o chamado, mas vivendo na indisciplina, na desobediência, vivendo no orgulho. Vimos Jonas aqui, quando ele ficou impotente e invocou Deus. Quando chamou por Deus, Deus disse: Jonas, eu estou consigo. E o Jonas orou sozinho. Quando você está rodeado de pessoas, não tem tempo para orar, porque pensa que tudo te corre bem. Todos riem consigo. Todos dão a paz, irmão, a paz, irmão, a paz, pastor. Até profetizam para si: Deus te ama. Mas daquilo que é amor que eles proclamam, não te dão nada. Não te dão nada, abandonam-te. Desistem de ti. Começam a conspirar contra si. O que faz fracassar o chamado?
O que faz fracassar ao cristão é duvidar que sozinho e Deus não podes chegar lá onde Deus quer que tu chegues. Este ensinamento de Eliseu Elias, este ensinamento de Paulo que diz: eis que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo em mim. Vimos o clamor de Jonas. Ficaram sozinhos. Eliseu ficou com Elias. Jonas ficou com Deus. Com quem você está agora neste momento da pandemia? Com quem está ao seu lado neste momento de turbulência? Com quem você está, ou quem é que está do seu lado para te levar como aqueles que levaram Eliseu? Como o peixe que foi o protetor, o ventre do peixe, protegeu a vida de Jonas para que ele não fosse destruído. Foi nessa altura, no meio da dificuldade, no meio da crise, que Jonas disse: o que me resta é que esse é o meu Deus. Bem-vindo a irmã Ana Langa, a irmã Gilda Novunga. Que o Senhor bom Deus abençoe. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Aleluia. Vai louvando a Deus. Vai clamando ao Espírito Santo. Mateus 22, capítulo 22, versículo 14. Diz assim: portanto, muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Desculpa. Muitos são os chamados, poucos escolhidos. É o preço do chamado. Muitos são chamados com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Mas no meio do chamado começam a negligenciar-se. Não zelam pela instrução daquele que nos chamou, aquele que nos convocou para esta grande missão ao serviço do Rei Cristo Jesus. Começamos a abocanhar a doutrina de Deus, o mandamento de Deus. Distorcemos as verdades. Importamos o nosso saber. Importamos os nossos hábitos e costumes. Quando que fomos chamados para a salvação e salvar. Neste percurso, quando nós chegamos no lugar em que fomos chamados, éramos santos, éramos obedientes, dotados de toda a disciplina. Éramos respeitáveis. Mas depois de estarmos no meio da chamada, do chamado, da unção, desrespeitávamos uns aos outros. Todos já somos iguais. Se Eliseu tivesse visto que ele era igual a Elias, certamente Eliseu teria ficado logo na primeira oportunidade que Elias disse: Eliseu, fica aqui. Mas Eliseu viu que não. Este é o meu mestre. Qual é o seu mestre? A quem você segue? A quem você ouve? A quem você crê? A quem você obedece? A quem você serve? Neste momento, muitos voltaram para o mundo. Desistiram do chamado. Desistiram daquilo que um dia creram. Desistiram de continuar a pagar o preço do chamado.
Daí que Mateus fala, o livro de Mateus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque são poucos que se dedicam à verdade, à causa real do seu chamado. Aleluia. Vamos abrir o livro de Êxodos. Êxodo é depois de Gênesis. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Permitam-me que eu seja flexível na leitura. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte: No entanto, argumentou Moisés a Yahweh: Perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Pesada é minha língua. Moisés, quando foi chamado, ele disse que era gago. Moisés foi chamado por Deus, Deus sabia que ele era gago. Porque Deus capacita aos seus escolhidos. Deus não escolhe os capacitados. Por um motivo, por um propósito, Deus foi buscar coisas reais e significantes e colocou na minha vida e na sua vida. Estas coisas reais e significantes que nós concluímos no olho carnal são significantes aos olhos de Deus. Moisés estava sendo projetado por Deus. Deus não viu Moisés gago. Deus viu Moisés o Salvador de uma nação que estava sendo destruída. Deus pegou o incapacitado para o capacitar, chamou a ele. Moisés não quis pagar o preço do chamado. Ele criou este argumento vazio, insignificante, inconsistente, alegando que ele não estava em condições, porque a língua dele era pesada por ser gago. Quando Deus nos chama, nós dissemos que isto não somos capazes de fazer, não estamos em altura de responder à chamada de Deus. Na verdade, servir a Deus é difícil. Mas é na dificuldade que temos os benefícios do chamado de Deus na nossa vida. É na dificuldade que somos preparados para a cura, para o livramento, para a prosperidade, para o progresso, para a transformação e salvação. Deus chamou a Moisés que era para resolver o problema pessoal que Moisés tinha. Deus queria remover a língua pesada, colocar uma língua suave na vida dele. Mas é o mesmo Moisés que rejeitou esse chamado. Colocou o problema onde havia solução. Viu a solução como problema na vida dele. Continuando, no versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Não sou eu, Yahweh? Deus fez Moisés gago e fez os surdos. Moisés não compreendia esta particularidade. E Deus chamou a Moisés para corrigir o problema que ele tinha. Moisés viu-se inútil para responder ao chamado de Deus. Por isso vimos Deus, o mesmo Deus que chamou a Moisés, disse: não sou eu que criei surdos e mudos. Por que você impede de receber o meu chamado?
Por que você quer endurecer o seu coração? Por que você não aceita com que o meu chamado venha te amoldar, a transformar-te? Vamos ver no versículo 12. Agora, portanto, vai, eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. O chamado guia, o chamado conduz, o chamado livra, o chamado prospera. O preço do chamado. Estas palavras, esta pregação, não vem do entendimento humano. É o chamado que nos ensina como falar. É o chamado que nos ensina a ter entendimento. Aleluia. É preciso pagar um preço no chamado. Recebemos de forma gratuita, mas precisamos de nos esforçar. Temos que ter bom ânimo, coragem. Temos que ter virtude, confiança, fé, esperança e amor. E determinação. Estes muitos chamados que depois desistem é porque não foram determinados. Mesmo chamados, desistiram. Aleluia. Aleluia. No versículo 13. Contudo insistiu Moisés com ele. Senhor, peço-te que me envies outra pessoa. Você pode estar a dizer, é difícil lidar com Deus. De igual modo dizes que é difícil lidar com seus pastores. Eliseu não viu nada disso. Eliseu viu algo genuíno. A dificuldade no seu mentor, no seu mestre. Eliseu viu o momento de bênção. Moisés quis que Deus substituísse o chamado que ele tinha para com Moisés por uma outra pessoa. Vejamos agora o que Deus responde no 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o meu irmão, não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro. E vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Deus estava a dizer a Moisés, confia. Deus não nos chama só. Ele nos equipa. Ele providencia de todos os instrumentos necessários para esta missão, para esta jornada. Vimos que Deus se irritou com a atitude, com o comportamento de Moisés. Moisés, não crie drama aqui. Eis que te enviarei o teu irmão. Tu tens um irmão que falará por ti. Tens o Espírito Santo que irá falar por ti. E quando ele se apossar no teu coração, o teu coração ficará alegre. Em outras palavras, o preço do chamado cria inimizade. O preço do chamado cria ódio. O preço do chamado cria inveja. O preço do chamado cria perseguição. O preço do chamado cria rejeição, afronta e abandono. O preço do chamado cria até morte. O preço do chamado cria frustração. Mas todas estas questões enumeradas nos fortalecem, se nós formos determinados. A terminar, peço que abra o livro de Gênesis. Gênesis, que é o primeiro livro, Gênesis capítulo 37. Estamos a falar do preço do chamado de José.
O preço do chamado de José fê-lo escravo. José foi chamado, mas no meio do seu chamado, ele teve que ser escravo para se materializar o propósito do seu chamado na vida dele. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. E eu referi aqui, o preço do chamado cria inveja. São os irmãos de José, são os colaboradores, são aqueles que vivem e convivem consigo, são aqueles que dizem estarem do seu lado, são aqueles que dizem compreender o seu chamado e estarão consigo para te apoiar em tudo que der o que vier. Mas são aqueles que depois te odeiam, são aqueles que falam consigo com desdém. São os mesmos que te destroem, são os mesmos que te atacam. Vimos aqui os próprios irmãos de José criaram motivos para invejar o irmão. Achavam que o pai amasse mais a José do que a eles. Mas porque José tinha um chamado, se os restantes irmãos de José tivessem imitado a postura, a conduta, a humildade de José, certamente que eles também seriam amados pelo pai. Não há nenhum pai que tem filhos e ama uns e odeia outros. Mas essa separação só coabita, coexiste quando há desobediência. O bom pai se agrada com o filho obediente, não com o filho desobediente. Eles conspiraram contra a vida do seu irmão José. No versículo 8 diz o seguinte: seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Odiaram mais a José por causa do chamado, por causa da unção, por causa da glória de Deus. No versículo 11, assim que narrou o sonho a seu pai, versículo 11, no mesmo instante seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Estamos a falar desde o versículo 4, 8 e 11. São seus irmãos. Quem trai-te não é pessoa de fora. Quem te expõe não é pessoa de longe. Quem te destrói não é pessoa de longe. Quem permite, vimos até Jesus. Quem traiu a Jesus não foi pessoa de fora, discípulo confiado. E a tese defendida aqui, vimos o comportamento negativo, maldade, inveja, ódio na vida de José. Seus próprios irmãos já não falavam com ele com respeito, não eram carinhosos, odiaram mais e mais quando viram que ele está a crescer. Mas o crescimento de um na sua família, você também tem benefícios do crescimento, tem benefícios das riquezas, tem benefícios da sabedoria no chamado de um na sua família. Há um intercessor na sua vida. Há quem ora. Há muitos que estão a dormir nesta hora que deviam estar acordados a ouvir esta palavra. Mas nós estamos aqui a orar. Estamos aqui a partilhar esta palavra de Deus no meio da chamada.
Sentimos cansaço, mas não nos demos por vencidos no meio do cansaço. No versículo 27 a terminar, diz o seguinte, ainda livro de Gênesis 34, 27. Vinde, os irmãos disseram, vinde, vendámo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Estes irmãos não conseguiram matar a José por causa do chamado, por causa da unção. Queriam destruir, queriam matar a ele. Aleluia. Quanta gente que está do seu lado, que te coloca da mesma circunstância de José. Seus irmãos pouparam a vida. O chamado não permitiu. A unção impediu que ele fosse morto. Vejo muitos aqui, só entraram, disseram shalom, bom dia, paz, pastor, e desistiram, foram dormir. Que Deus abençoe o vosso sono. No versículo 28 diz, quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata e estes levaram para o Egito. Irmãos, venderam, traíram. Fim. Versículo 36. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Quando José foi vendido a Potifar, que servia a faraó, Potifar ficou feliz. E é lá onde que o chamado de José se manifestou. Esta palavra, esta pregação, esta mensagem, o preço do chamado, concede-nos a vitória. Nunca desiste, creia. Oposição dos outros concede-te a posição. Onde há oposição, há posição. Permaneça na posição do chamado, pagando o preço. Assim como Eliseu foi fiel, temente, obediente, até que ele recebesse a unção do seu mentor, o profeta Elias. Que o Senhor Deus abençoe rica e poderosamente a este culto, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo superabunde nas nossas vidas, nos nossos corações. A honra e a glória pertencem a este nosso bom Deus. Lembrando, muitos são chamados. Deus quer que todos possamos o servir. Deus trata todos por igual. Deus olha a todos por igual. Nós é que impedimos Deus se manifestar na nossa vida. Seja livre, em nome de Jesus. Seja humilde, em nome de Jesus. E pague o preço do seu chamado na obediência e submissão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo acampe os seus anjos ao redor do leito do seu teto, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo conceda o teu livramento, em nome de Jesus, hoje e amanhã. Shalom, até na Galileia. Às 12 horas estaremos juntos naquele programa Atalaia, a hora do Atalaia, que é o despertar da fé. Espero por si. Deus abençoe em nome de Jesus.